O fisicvestibular.com.br oferece a você a resolução gratuita e comentada das questões de física da Escola Naval 2017-2018, parte 1. São 3 questões. No final, se você achou que foi útil ou se você gostou, inscreva-se e comente. O fisicvestibular.com.br agradece. Questão número 1. 2 navios da Marinha de Guerra, as fragatas Independência e Rademacher, encontram-se próximas a um farol. A fragata Independência segue em direção ao norte, com velocidade de 15 nós, e a fragata Rademacher em direção ao nordeste, com velocidade de 20 nós. Considere que ambas as velocidades foram medidas em relação ao farol. O farol vai ser o referencial, então, tá? Se na região há uma corrente marítima de 2 nós no sentido norte-sul, então a corrente marítima está no norte-sul, do norte para o sul, e tem intensidade de 2 nós. Qual é o módulo da velocidade relativa? Ele está pedindo a velocidade relativa da fragata Independência em nós em relação à fragata Rademacher, e aqui estão as alternativas. Bom, vamos analisar fragata por fragata. Então vamos começar pela fragata Independência. Ela se desloca para o norte com velocidade de V1 igual a 15 nós, e a correnteza tem direção para o sul, norte-sul. Então veja bem que você tem aqui, ó, essa é a fragata Independência, ela está indo para o norte, essa é a velocidade própria dela, que é 15 nós. Mas, ao mesmo tempo, em sentido contrário, para o sul, você tem a velocidade da correnteza, que é 2 nós. Então, é claro que um observador no farol, o que ele vai ver? Ele vai ver ela subir, a fragata Independência subir para o norte, com uma velocidade que é a diferença das velocidades. Essa aqui é maior, tá? A dela é maior, então ele vai ver ela ir para o norte, com uma pessoa localizada no farol, com referencial no farol, vê ela ir para o norte com velocidade uma menos a outra, que seria 15 menos 2 nós. Então, essa é a velocidade em relação ao farol da fragata Independência. Muito bem. Agora vamos para a fragata Rademacher. Na sequência abaixo, o que eu fiz? Eu fiz o ângulo entre o nordeste e o norte e o leste, tá? O nordeste está bem no meio do norte e o leste. Então, o ângulo é 45. Então, quando a gente decompõe a velocidade real dela, que está indo para o nordeste, que é essa daqui, ó, tá? Nós vamos ter 2 parcelas, uma vertical e uma horizontal. Claro que cada uma vai valer VR cosseno de 45 e VR seno de 45. Acontece que o seno de 45 é igual a cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Então, na vertical e na horizontal, a velocidade da fragata Rademacher é a mesma. Tem o mesmo módulo, tá? Vale 10 raiz de 2 nós. Então, o que eu fiz aqui, ó? Aqui está a Rademacher indo para o nordeste. Eu decompus decompus essa velocidade, que é a velocidade própria dela, na horizontal, 10 raiz de 2 nós, na vertical, 10 raiz de 2 nós. Lembrando que na vertical ainda você tem 2 nós, que é da correnteza para baixo, tá? Para o sul. Então, como é que vai ficar? Quando eu decompus, essa aqui sumiu, tá? Ficou desse jeito aqui, ó. Você tem 10 raiz de 2 nós para o norte, 10 raiz de 2 nós para o leste, e para o sul você tem a da correnteza, que é 2 nós. Então, analisando só na vertical, a gente vai ter 10 raiz de 2 nós para o norte e 2 nós para o sul, que é da correnteza. Então, o observador no farol, tá? O referencial no farol, ele vai ver ela fazer o quê? Ela subir com uma velocidade na vertical, só na vertical, 10 raiz de 2 menos 2 nós, mas ainda ela tem, aquela que não foi mexida, 10 raiz de 2 nós na horizontal. Então, essa daqui é a velocidade da Rademacher, tá? Então, ela tem, guarda bem, 10 raiz de 2 menos 2 nós para o norte e 10 raiz de 2 nós para o leste. E a Independência, ela tem para o norte
15 raiz de 2 menos 2 nós. Agora nós vamos calcular a velocidade relativa da independência, que ele está pedindo em nós, em relação a Rademacher, analisando a sequência de figuras abaixo. Então agora é a velocidade relativa, uma em relação à outra. Na figura 1 você tem a velocidade resultante horizontal de cada fragata, horizontal e vertical final de cada fragata, vista por um observador no farol, já vimos isso. E na figura 2, só as componentes verticais de cada uma, e como elas se movem no mesmo sentido, a velocidade final, velhinha x na vertical, será a diferença entre essas velocidades. Então veja bem o que você tem. Você tem a independência vista em relação ao farol, indo para o norte com 15 raiz de 2 menos 2 nó. A Rademacher na vertical, indo para o norte com 10 raiz de 2 nós, e na horizontal com 10 raiz de 2. Então, vamos analisar aqui só na vertical. Então, na vertical, a velocidade, você vai ter na vertical 15 raiz de 2 menos 2, que é da independência, tá? E aqui você vai ter 10 raiz de 2 menos 2, que é a da Rademacher. Então, essas duas na vertical. Então, repetindo, só na vertical, o que a gente tem? Para a independência, 10 raiz de 2 menos 2 para o norte. Para a Rademacher, 10 raiz de 2 menos 2 para o norte. Na independência, 15 raiz de 2 menos 2 para o norte. E na Rademacher, 10 raiz de 2 menos 2 para o norte. Aí o que acontece? O observador no farol, na vertical, já compondo as velocidades da independência e da Rademacher, como elas estão no mesmo sentido, a gente sabe que a velocidade relativa é a diferença entre as velocidades. Então, a velocidade relativa só na vertical da independência em relação à Rademacher vai ser 15 raiz de 2 menos 2 menos 10 raiz de 2 sobre 2. Está aqui, ó. Velhinha V vai ser 15 raiz de 2 menos 2, menos 10 raiz de 2 menos 2, que vai dar 15 raiz de 2 menos 2, menos 10 raiz de 2, mais 2, que menos com menos dá mais. Então essa daqui é a velocidade só na vertical, da velocidade relativa da independência em relação à Rademacher. Quanto que ela vale? Ela vale 5 raiz de 2 nós. Essa é a velocidade relativa só da Rademacher na vertical. Na horizontal a gente já viu, só tem a Rademacher, que é 10 raiz de 2 para o leste. Então, essa velocidade relativa que é pedida, então o que você tem numa situação bem antes? Atenção aqui, ó. Você tem na vertical, essa já é a velocidade relativa final, tá? É velhinha V, 5 raiz de 2 nós, de uma em relação à outra, para o norte. E 10 raiz de 2 nós, de uma em relação à outra, para o leste. Agora, calculando a velocidade relativa é a soma vetorial desses dois vetores. Como é que você soma esses dois vetores? Pela regra do paralelogramo, você traça uma linha pontilhada do mesmo tamanho que essa aqui e uma linha pontilhada do mesmo tamanho que essa, e você acha a velocidade relativa que é pedida aqui, ó. Veja bem, esse triângulo é retângulo. Então, o que a gente faz? A gente aplica Pitágoras. Então, você vai ter que ver velocidade final relativa ao quadrado, ela vai ser 5 raiz de 2 ao quadrado, mais 10 raiz de 2 ao quadrado, que vai dar 25, 5 ao quadrado é 25, raiz de 2 é 2, mais 10 ao quadrado 100, raiz de 2 é 2, que vai dar 50 mais 200, então o módulo dessa velocidade relativa da Rademacher, da independência em relação à Rademacher, ou vice-versa, ela vale raiz quadrada de 250, que vale aproximadamente 15,81 nós. Ela tem essa direção aqui, tá? Inclinada, tá? E o sentido dela é para o nordeste, e o módulo pedido dela é 15,8 metros por segundo, e me desculpem aqui, eu errei, é nós, tá? Então essa velocidade é 15,8 nós. E a alternativa correta é a alternativa D de dado. Questão número 2 da Escola Naval Biênio 2017-2018. Analise a figura abaixo.
A figura ao lado ilustra uma haste homogênea OA, de comprimento 5 metros. Esse comprimento L, o comprimento dela é 5 metros. A extremidade O da haste está presa a um ponto articulado. Está vendo? Esse é o ponto articulado. Essa é a haste, essa extremidade O está presa na parede por esse ponto articulado aqui. Esse é o ponto O. A extremidade A suspende um bloco de massa 2 kg. Então, a A está suspendendo esse bloco e a massa desse bloco é 2 kg. Conforme a figura, o sistema está em equilíbrio estático, tá? Então ele está parado por meio de um fio preso à parede no ponto B. Então a tendência é cair. Não cai porque tem esse fio AB, tá? Que está preso à parede no ponto B, que impede com que o sistema oscile para a direita, caia. Considerando os fios ideais e sabendo que a força que o fio faz na haste tem módulo T raiz de 2 sobre 2 N, então a força que o fio está aplicando nessa haste aqui, ó, tá, é a tração no fio. Ela vale T igual a 15 raiz de 2 Newton. Assinale a opção que apresenta respectivamente, ele quer, primeiro, a densidade linear de massa da haste em quilogramas por metro. Então, a densidade linear, ou seja, quantos quilogramas ela tem por metro, essa haste ou essa barra. E o módulo da componente vertical da força em newtons, que a haste faz no ponto articulado. Então, nesse ponto articulado aqui, tá? Ele quer o módulo da componente vertical dessa força aqui, ó, que a haste aplica nesse ponto articulado aqui. Então, ele quer a componente vertical da força que é aplicada aqui no ponto O. Dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e aqui estão as alternativas. Muito bem. Qual a primeira coisa que a gente faz? A primeira coisa é colocar todas as forças que agem sobre o sistema. Então, veja bem. Primeiro, você tem aqui a massa e, consequentemente, o peso. O peso é mg, a massa é 2 e o g é 10, então vai ter um peso de 20 N. Então, aqui no ponto A, aqui está o peso, ele é transmitido até o ponto A, tá? O peso do bloco está aqui, ele vai ser transmitido até o ponto A, então no ponto A você vai ter o peso do bloco para baixo. E a tração que não deixa cair, então está aqui o fio, no fio tem uma tração nessa direção e nesse sentido. Como a barra é homogênea, bem no meio dela tem o peso dela, o peso da barra L sobre 2, porque a barra é homogênea. E aqui no ponto articulação você tem a normal, eu chamei de normal, é a força que a haste troca com a parede, tá? A haste empurra a parede no sentido sudoeste e a parede reage na haste no sentido nordeste. Então ele quer a componente vertical dessa força que eu chamei de normal. Muito bem. Então a gente colocou e os dados são esses daqui, ó. Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o polo no ponto O. Agora bem, escolher um ponto para pôr o polo. Nós vamos escolher o ponto O. E aí o que nós vamos fazer? Primeiro vamos ver os dados. Sendo dados a tração, 15 raiz de 2 newtons fornecido. O peso do bloco, já vimos, mg 2 vezes 10, 20 newtons. Está aqui, ó. Então essa tração é fornecida. O peso do bloco é 20 newtons. Comprimento inteirinho da haste da barra é 5 metros, e o peso da barra bem aqui no meio, tá? Tá bem no meio, então você vai ter 2,5 aqui, 2,5 aqui. E vamos estabelecer o sentido horário de rotação em torno de O como positivo, e lembrando que D guarda bem, D é a distância que na expressão do momento é a distância entre o prolongamento da força e o polo. Então vamos calcular um momento de cada uma dessas forças. Vamos começar pelo momento da força peso do bloco. Para facilitar para vocês, eu coloquei só o peso. Vamos analisar uma por uma. Então aqui está o peso, está a haste de 5 metros de comprimento, o peso do bloco é 20. Como é que você faz? Você prolonga a força e a distância entre o polo, o eixo de rotação e até o prolongamento da força é o D que interessa. Se você vê aqui, seno de 45, cateto oposto D pela hipotenusa 5. Então, seno de 45
vai ser D sobre L, D vai ser L seno de 45, L é 5, vai ser 5 raiz de 2 sobre 2, então nesse caso aqui, no momento da força, o D que nós vamos utilizar é 2,5 raiz de 2 metros. Expressão do momento é força vezes distância. Então, o momento do peso do bloco, desse aqui, vai ser ele positivo, porque a tendência a girar no sentido horário, vezes essa distância D. Ele é 20 e o D é 2,5 raiz de 2. Então, o momento do peso do bloco vai ser 50 raiz de 2 Newton-metro. Força em Newton e distância em metro. Agora, vamos calcular o momento da força de tração. De novo, eu coloquei só a tração, tá? Veja bem que a tração, que tem valor 15 raiz de 2 Newton, tá? Ela já está diretamente ao polo. O ângulo aqui é 90, tá vendo? Ó? Então, a distância que nós vamos usar é o próprio 5 metros, que é a distância dela até o polo. Então, o momento da tração vai ser menos, porque a tração agora tende a girar em torno do polo no sentido anti-horário, menos T vezes D. E o T é menos 15, é 15 raiz de 2 e o D é o próprio 5. Então, o momento da tração é menos 75 raiz de 2 metros. Vamos agora calcular o momento da força peso da barra. O peso da barra está aqui no meio do caminho, tá vendo? Aqui você tem L sobre 2, você tem L sobre 2. É claro que o ângulo aqui é 45. De novo, seno de 45 é o cateto oposto D por L sobre 2. Então, vamos calcular o momento do peso da barra. Ó, o peso da barra em torno do polo tende a girar isso no sentido horário, positivo. Então, vai ser mais peso da barra vezes D. Mais o peso da barra, mas o D a gente acabou de ver, tá? L sobre 2, essa distância, vezes o seno de 45. Então, mais peso da barra, o peso da barra vai ser 5 sobre 2, porque o L é 5, vezes o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, o momento do peso da barra vai ser 1,5 raiz de 2 vezes o peso da barra, que eu não tenho. E agora, o momento da normal. Aqui está a normal, certo? A normal, então, veja bem, é F vezes D. Então, o momento da normal vai ser ela. A normal vezes a distância dela até o polo. Mas ela está em cima do polo, então o momento da normal é zero. No equilíbrio de rotação, então, para você quiser que ele não gire, nem no horário, nem no outro horário, no equilíbrio de rotação, a condição é essa: a soma dos momentos de cada força em relação ao polo, que nós calculamos, deve ser nulo. Essa é a condição do equilíbrio de rotação. Então, o que eu vou ter? Primeiro, momento do peso do bloco, momento da tração, momento do peso da barra e momento da normal. Somei tudo e igualei a zero. Vai dar 25 por 1,25. Nessas condições eu vou achar o peso da barra, que vai ser de 20 newtons. Então a barra tem um peso de 20 newtons. Interessa a massa. Então o que a gente faz? PMG, o peso é 20, M vezes o G10, então a massa da barra é 2 kg. E agora vamos calcular o que o exercício está pedindo, uma das partes. Ele quer o cálculo da densidade linear μ da massa de 2 kg da barra, ou haste pedida. Então, μ é massa da barra sobre o comprimento, que vai ser 2 sobre 5. Então, o μ pedido vai ser 0,4 kg por metro. Então, agora vamos para a segunda parte da resolução do exercício. Vamos calcular o módulo da componente vertical NV da força que a haste faz no ponto articulado O. Então, aqui está o ponto O. Ele quer o módulo desse NV aqui, ó, componente vertical da N, no ponto O. Para isso, que nós vamos fazer? Nós vamos decompor as forças inclinadas, que são esse N e esse T. Então, eu decompus o T em TV e TH, e o N em NH e NV. Quando eu decompus, essa força sumiu, ficou essa situação aqui, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho na horizontal o TH e o NV, o TH, perdão, e o NH na horizontal. Como ele está em equilíbrio de translação, não vai nem para a direita nem para a esquerda, essas duas forças se anulam e não influem na resolução do nosso exercício. E agora vamos na vertical. Como ela está em equilíbrio vertical, não sobe nem desce, então o que você tem que acontecer? Equilíbrio de translação, claro.
todas as forças verticais para baixo tem que anular todas as forças verticais para cima. Em outras palavras, para cima eu tenho o NV e o TV, e para baixo o peso do bloco e o peso da barra. Então NV mais TV tem que ser igual ao peso do bloco mais peso da barra. Isolando o NV, ele vai ser peso do bloco mais peso da barra menos o TV, TY, vertical, que vai ser 20 peso do bloco, 20 peso da barra, que a gente acabou de achar, menos o TY, o ângulo aqui é 45, então ele vai ser T seno de 45, que vai ser T15 raiz de 2, vezes seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar 20 mais 20, 40, menos 15, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. 40 menos 15 vai dar 25 newtons. Então quem é isso? É o módulo da componente vertical da força que a haste faz no ponto articulado que é pedido. Alternativa C. Questão número 3. Analise a figura abaixo. A figura acima, essa daqui, exibe um bloco de massa 12 kg. Esse é o bloco de massa 12 que se encontra na horizontal sobre uma plataforma de 3 kg. A plataforma é tudo isso aqui, tá vendo? Ó? A massa dessa plataforma é de 3 kg e esse bloco tem massa de 12 kg. O bloco está preso a uma corda de massa desprezível que passa por uma rodana de massa e atrito desprezível. Então você vai desprezar a massa, tá? Você vai desprezar a massa da rodana, a massa da corda. E essa rodana, ela está fixa na própria plataforma. Então veja bem, está aqui a plataforma, o bloco, a rodana fixa na plataforma. E despreza-se a massa dos fios e dessa rodana. Então quem vai influir mesmo é só a massa do bloco e a massa da plataforma. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre a superfície de contato, entre o bloco e a plataforma, entre esses dois aqui, ó, são respectivamente 0,3 e 0,2, coeficiente de atrito não tem unidade. A plataforma, essa daqui, por sua vez, ela está inicialmente parada sobre uma superfície horizontal sem atrito. Então, entre essa superfície horizontal mais escura aqui e a plataforma, entre as duas não tem atrito. Então, ela desliza com a maior facilidade. Considere que em um dado instante, uma força horizontal F passa a atuar sobre a extremidade livre da corda, conforme indicada na figura. Então, o que aconteceu? Você veio aqui nessa extremidade livre e aplicou uma força F. Agora, veja bem, atenção, a resolução do exercício está aqui. Para que não haja escorregamento entre o bloco e a plataforma, então esse bloco e essa plataforma, todo o sistema desliza para a direita. Mas esse bloco e a plataforma, eles estão fixos um ao outro, tá? Então eles não escorregam. Ele quer, para que isso ocorra, qual é o maior módulo da força F aplicada em newtons, quanto vale esse F. Mas acontece que para esse bloco e essa plataforma não deslizarem, não desliza por causa do atrito entre os dois, porque existe atrito. E o atrito, se não é de movimento, que não é o caso, está em repouso, é o atrito estático. Nós vamos trabalhar com o atrito estático fornecido, que é o 0,3, e ele quer quanto vale essa força para que o bloco e a plataforma permaneçam sem se deslocar um em relação ao outro. G é 10 metros por segundo ao quadrado, e aqui estão as alternativas. Muito bem. Como não pode haver escorregamento entre o bloco e a plataforma, você deve utilizar o coeficiente de atrito estático máximo, já vimos isso. Bloco e plataforma estão em contato, mas não deslizam, eles estão na iminência de deslizar. São dados a massa do bloco 12, massa da plataforma 3 kg, e o Minas vamos utilizar o estático, porque está em repouso o bloco e plataforma, que é o 0,3. Observe que bloco e plataforma constituem um único sistema. Então veja bem, a resolução está aqui, tudo isso é um sistema só, tá? Bloco, plataforma, rodana e fios de massa desprezível. Só vai influir a massa do bloco e a massa da plataforma. Então tudo isso é um sistema só, um único sistema. E esse sistema está sujeito a uma força de intensidade F
horizontal e para a direita, tá vendo? Todo esse sistema aqui, tudo isso está deslizando em cima desse apoio aqui, ó, para a direita, puxado por F e com uma aceleração A. E o que acontece agora? A força que age sobre o sistema bloco e plataforma vai provocar uma aceleração, claro, tá? De maneira, no sistema bloco e plataforma, F igual a MA. M é a massa dos dois, que é do sistema. Então, essa força F vai ser a massa do bloco mais a massa da plataforma vezes A. Então, essa força ela vai ser 12 mais 3, que são fornecidos, vezes o A. Então, a aceleração do sistema vai ser essa força sobre 15, eu chamei essa equação de 1. Agora, a força de atrito máxima, que prende o bloco à plataforma, tem intensidade, a gente já sabe, Φ é μN. Como o bloco está no plano horizontal, não sobe nem desce, a normal é igual ao peso, se anulam. Então vai ser μEP, mas o P é mg. Então ela vai ser μ 0,3, o peso do bloco é 10, e o G, 12, perdão, e o G é 10. Portanto, essa força de atrito é de 36 newtons, que é a força de atrito entre o bloco e a plataforma, que evita com que eles se desloquem um em relação ao outro. Sobre o bloco, agem duas forças horizontais. F, que é transmitida ao bloco através do fio e da polia, tá vendo? Ó, esse F está aplicado aqui no fio, ó, ele é transmitido por aqui e vem até aqui ao bloco, puxando o bloco para a esquerda. Esse F é o mesmo que esse, tá? E a força de atrito estático máximo trocada entre o bloco e a plataforma. Então, quando esse F puxa o bloco para a direita, a tendência desse bloco é puxar a plataforma para a direita, Mas pelo princípio dessa reação, a plataforma reage no bloco para a esquerda com Φ. Então a força de atrito está para a esquerda. Então no bloco você tem um F, a força de atrito está para a direita, perdão. Então nesse bloco você tem um F para a esquerda e um Φ para a direita. Então, sobre o bloco, força resultante é massa vezes aceleração, só sobre o bloco. Mas força resultante é a massa do bloco vezes a aceleração do bloco, que é a mesma que do sistema. E ela é horizontal, é para a direita. Então, a força resultante, que é a massa do bloco vezes a aceleração, ela é quem? Como o bloco está indo para a direita, acompanhando todo o sistema, vai ser o Φ menos o F. Então, Φ menos o F é a massa do bloco vezes o A. Mas acontece que o Φ é 36, o F eu não tenho, a massa do bloco é 12 vezes o A. Então essa aceleração A ela é 36 menos F sobre 12, essa equação é a 2. Então eu tenho aqui a 1 e a 2, veja bem, as duas são a respeito da aceleração, então eu igualo as duas. Igualando 1 com 2, eu vou ter F sobre 5, é 36 menos F sobre 4. Multiplicando em cruz, 180 menos 5F igual a 4F. Vai dar 9F igual a 180, F vai ser 180 por 9, F vai dar 20 newtons, e a alternativa correta é a alternativa D.